cidade de Alcalá de Henares, de cujo nome não quero me lembrar, vivia há muito tempo um pobre casal, Rodrigo de Cervantes e Leonor de Cortinas. Duras eram suas vidas e árduo era conseguir o pão de cada dia. Mas desse matrimônio nasceram 6 lindos filhos, e mal imaginavam eles que o quarto seria um dos mais ilustres escritores que tem hoje a literatura universal e sobretudo a clássica. O seu nome, querem saber? Miguel de Cervantes Saavedra. Olá, eu me chamo Fernanda, tenho 15 anos e esse mês faz pouco mais de um ano que eu li Don Quixote, me apaixonei pela obra e assim como os pais de Cervantes, mal imaginava quem estava por trás daquelas palavras e quem era o escritor que escreveu aquela obra, que hoje eu considero o meu livro favorito. Mas para homenagear ele, hoje, coincidentemente talvez não coincidentemente assim, dia de São Miguel Arcanjo, também ao nascimento, há 474 anos, nascia o maior escritor, um dos maiores que a nossa literatura poderia ter, no caso a espanhola. Então hoje quero homenageá-lo falando de sua vida e contando um pouco da sua biografia. Miguel de Cervantes nasceu em 1547 em Alcalá de Henares, uma das cidades pequenas da Espanha. A data exata de seu nascimento não é muito certa, afinal a gente só teve sua data de batismo, que foi justamente em 29 de setembro, data também que é comemorada na Igreja Católica o dia de São Miguel Arcanjo. E por esse motivo, era um dos costumes tradicionais da família da Espanha nomear os filhos de acordo com o nome do santo do dia. Por isso, Miguel de Cervantes também se chamou Miguel, assim como era festejado o arcanjo naquele momento, naquele dia. Juan de Cervantes, avô de Miguel e pai do nosso querido escritor, era um advogado rico e influente na sociedade espanhola, mas seu filho, que mais tarde viria a ser pai do autor de Don Quixote, casou-se com Leonor de Cortinas, uma mulher pobre, e por isso acabou não herdando a herança devida e de direito. Por esse motivo, Miguel de Cervantes nasceu e viveu em uma família pobre, em sua primeira juventude, na sua adolescência e também na sua infância. Sabemos que foi uma infância não muito parada, porque ele tinha que ficar seguindo seus pais por onde eles iam, então ele mudou várias vezes de cidade durante a sua infância e a sua primeira juventude, conhecendo vários lugares porque os pais deles tinham que dar um jeito de alimentar 6 crianças. Não temos nenhum quadro confiável de Miguel de Cervantes, ninguém registrou sua aparência, ninguém nunca o pintou. E a única descrição confiável que temos dela é a que ele próprio faz, já estava nos seus 66 anos quando isso aconteceu, no prólogo das novelas exemplares. Este que vês aqui, com um rosto aquilino, cabelos castanhos, uma testa lisa e sem astúrdia, com olhos alegres e um nariz de corva, embora bem proporcionados. As barbas prateadas, que não têm nem 20 anos, foram de ouro, os bigodes grandes, a boca pequena, os dentes nem muitas vezes crescidos, porque tem apenas 6. E aqueles mal condicionados e pior posicionados, porque eles não têm correspondência uns com os outros. O corpo entre 2 extremos, nem grande nem pequeno. A cor vívida antes do branco do que marrom. Algo carregado em suas costas e não muito leve em seus pés. E isso, eu digo, é o rosto do autor de La Galatea e Don Quixote de La Mancha. Quanto à sua juventude,
Sabemos que foi assim como sua infância percorrida por vários lugares. Assim, quando estava à beira dos seus 16 anos, ele esteve em Sevilha e ali ele estudou gramática e latim com padres jesuítas. Talvez com esses padres ele tivesse escutado a história de Santo Inácio de Loyola, afinal, parece muito com a do Don Quixote. Foi também nesse contexto que ele conheceu o teatro de Lope de la Rueda, que o influenciaria muito e o faria já desde cedo se apaixonar pelo teatro. Aos 22 anos, em 1569, Miguel de Cervantes introduz-se na vida militar, alistando-se para o exército. E ali ocorreria a ele um dos maiores acontecimentos que ele já pôde imaginar em sua vida. Ele participaria da grande e importantíssima Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto, a mais alta ocasião que viram os séculos, foi um combate naval de capital importância que teve e aconteceu em 7 de outubro de 1571 no Golfo de Lepanto. Enfrentaram-se nela os turco-otomanos contra uma coalição cristã chamada Liga Santa, que era preparada e participavam dela a Espanha, Veneza e a Santa Sé. Os cristãos foram os vencedores, salvando-se das 30 galeras turcas. Conta Miguel de Cervantes sua visão desse majestoso dia em seu próprio Don Quixote. Digo, enfim, que me achei naquela felicíssima jornada, já feito capitão de infantaria, a cujo honroso cargo me elevou mais a minha boa sorte do que o meu merecimento. Naquele dia tão ditoso para a cristandade, porque neles desenganaram o mundo e todas as nações do erro em que estavam, crendo que os turcos eram invencíveis no mar, naquele dia, repito,
em que se dobraram o orgulho e a soberba otomana, dentre tantos soldados e venturosos que ele havia, porque mais ventura tiveram os cristãos que morreram do que os que ficaram vivos e vencedores, só eu fui infeliz. Pois em vez de obter uma coroa naval, como nos antigos séculos romanos, me vi naquela noite que se seguiu a tão famoso dia, com cadeias nos pés e algemas nas mãos. Fui, pois, o único triste entre tantos alegres e o único cativo entre tantos livres. Nessa batalha ocorreria Cervantes uma das maiores perdas que ele poderia ter. Perdeu a mão esquerda. Acabou ficando manco. Perdendo assim para sempre o movimento da mão esquerda, eternamente Cervantes irá levar o nome, ou melhor, o apelido, de o Manco de Lepanto. Neste dia, Miguel Cervantes foi levado a Constantinopla e ficou ali por um tempo. Mas no ano seguinte, em 1572, ele se acha em Navarino e vai enfrentar por mais algum tempo, até 1574, expedições contra Túnez e a Goleta. Em 1574, finalmente ele volta para a Espanha. Na verdade, ele já estava voltando junto com seu irmão Rodrigo, de mesmo nome que o pai. Porém, o seu navio foi atacado por piratas berberiscos, então novamente ele ficou preso, dessa vez por mouros, em Argel, por mais ou menos uns 5 anos. Miguel de Cervantes fica preso na Argélia, junto com o seu irmão Rodrigo, e ali passa bons anos escrevendo poemas religiosos e também dando aulas. Essa experiência de ficar em terras muçulmanas, ter contato com coisas diferentes e também de ter aprendido tanto de povos tão distintos dos espanhóis, Miguel de Cervantes vai acumular toda essa experiência, vai aprender a ter paciência, assim como ele vai escrever no prólogo dos seus livros mais tarde. Ali começa também a Galateia e tudo isso vai juntar num pacote para dar-lhe mais material ainda para escrever sobretudo seu Dom Quixote, como a gente pode ler suas próprias experiências na história do cativo, narrada mais ou menos a partir do capítulo 39 da primeira parte da história de Alonso Quixano. Devido à sua já conquistada carga literária, Miguel de Cervantes foi tido pelos mouros como uma pessoa importante. Então, o preço do seu resgate era altíssimo. A família dele conseguiu primeiro resgatar o seu irmão Rodrigo, que foi junto dele, mas ele ficou para trás porque o seu resgate era realmente uma coisa muito cara. Mas em 1580, finalmente, sua família, com a ajuda de um padre, vai conseguir essa quantia cobrada por aqueles muçulmanos de Argel. Então Miguel de Cervantes finalmente vai estar voltando, mas ainda não acabou sua vida militar. Ele vai, entre 1580 e 1584, participar de batalhas que o fizeram conhecer também a Portugal. Mas naquele ano mesmo, em 1584, ele iria abandonar a farda e finalmente volta para a Espanha. Em 1584, finalmente, a libertação de Cervantes, quando ele vai sair finalmente de todas as prisões que o atormentavam, e vai publicar os seus escritos que ele vinha feito há muito tempo, que é o seu primeiro livro, resulta em A Galateia, um gênero pastoril. E nesse ano vai acontecer mais novidades para ele. Ele vai casar-se nesse ano, mas antes ele teve uma filha ilegítima, chamava-se Isabel de Cervantes. E em dezembro desse mesmo ano, ele casou-se com Catalina de Salazar e Palácios e levou para esse matrimônio a sua filha ilegítima que ele já tinha tido. E por esse, além de outros motivos, seu casamento acabou não dando certo. Voltando para a Espanha, Miguel de Cervantes vai efetivamente então iniciar sua carreira literária publicando seu primeiro livro no gênero pastoril, que foi La Galateia. É nesse contexto também que ele vai conhecer Luís de Gongora e Lope de Vega, este que mais tarde mal imaginava ele se tornaria o seu pior inimigo. Naquele mesmo ano, ele então tem a sua filha ilegítima, Isabel de Cervantes, e no final de 1584 vai casar-se com Catalina de Salazar e Palácios na igreja de Santa Maria, uma jovem 19 anos mais nova que Miguel de Cervantes. E infelizmente a alegria do casamento dura pouco, porque ela o deserdou, o casamento não deu certo, sobretudo, entre tantos motivos, a presença de sua filha naquele novo lar. Então, em 1585, em menos de um ano, após a morte de seu pai, Miguel de Cervantes deixa sua esposa em Esquívias e parte para Madrid e para então realizar seus novos sonhos e tudo aquilo que estava presente já em seu coração quanto ao teatro e quanto à literatura. Mas Miguel de Cervantes não era um homem do lar. Seu propósito eram outras coisas.
E porque de letras não vive o homem, Miguel de Cervantes, depois de ter deixado sua esposa e seguido seu caminho para a Itália, foi obrigado, para poder se sustentar, a aceitar um emprego que lhe custaria muita humildade e tiraria muito de sua dignidade, cobrador de impostos. Ser cobrador de impostos significaria que ele teria que andar por várias partes do país, cobrando então aquelas quantias que lhe eram devidas. Infelizmente, por atraso de prestação, mais de uma vez ele atrasou em prestar contas do seu serviço aos seus superiores. Miguel de Cervantes, por este motivo, foi preso 3 vezes em Ribo e em Sevilha. Estes acontecimentos que ocorreram mais ou menos entre 1603, o deram oportunidade então para começar dentro da prisão mesmo, junto com prisioneiros e criminosos, com os materiais que ele tinha disponível ali, naquele lugar, a começar a escrever a sua obra-prima, o Don Quixote. E no meio dessas prisões é que ele começa a escrever o seu, hoje, best-seller, o Don Quixote. Após passar por tantas experiências, ficar preso com tantos criminosos, andar por tantas hospedarias, conhecer tantos mouros e pessoas também de bem, já tinha material suficiente para escrever uma novela ou então a sua própria biografia. Nem para publicar o que viria a ser sua obra-prima em tão pouco tempo, Miguel de Cervantes teve facilidade. Lembremos-nos daquele seu inimigo mortal, que ele já conquistara a inimizade, Lope de la Vega, que leu então o Don Quixote e o achou muito sem graça, não achou digno de ser publicado e falou que Cervantes era um escritor horrível. Lope era muito mais influente na sociedade que Miguel, então essa opinião que ele teve influenciou muito e fez as editoras já ficarem um pé atrás para publicar a história do engenhoso fidalgo. Mesmo assim, em 1605, ele consegue a proeza de ter a sua primeira publicação de Don Quixote, e o livro, desde então, é muito bem aceito pela sociedade espanhola, que já o leu e em pouco tempo já o teria então em outras partes e até mesmo em outros países, como na França e na Inglaterra. Mesmo com a grande fama que a história de Don Quixote fez, Miguel de Cervantes ainda não teve o reconhecimento que merecia e que lhe era devido, mas mesmo assim ele não deixou de continuar a escrever e neste meio, até antes da segunda parte de Don Quixote, da publicação, que foi em 1615, ele escreveu então livros como Novelas Exemplares e Os Trabalhos de Persíles e Segismunda. É aí então que lhe acontece uma das piores coisas da sua vida, que tem o seu Don Quixote copiado, uma versão de Avellaneda em 1614, foi uma segunda parte falsa de Don Quixote, e ele então teve que apressar-se para escrever e terminar a história do engenhoso fidalgo, publicando ela em 1615. Em 1614 surge então um falso Don Quixote, o Don Quixote de Avellaneda, e Miguel de Cervantes então tem que se apressar para escrever a segunda parte, para acabar então e finalizar sua obra, para ninguém mais poder ter a possibilidade de copiar. Mas não somente isso, Miguel de Cervantes já se aproximava da sua morte. Depois de já não esperar mais nada dos homens, nenhum prêmio e reconhecimento de quem quer que fosse, Miguel de Cervantes entra na Ordem Terceira dos Franciscanos e assim vive os últimos dias de sua vida. Em 1616, a 23 de abril daquele mesmo ano, morre Miguel de Cervantes. Nos braços de quem fora sua esposa durante vida, Catalina de Salazar e Palácios pôde estar naqueles últimos momentos, naqueles últimos suspiros de Miguel de Cervantes. E assim ele morre, sob um humilde, sem lápide, sem velório, ninguém para contemplar seus últimos respirares. E ali estava o escritor que hoje consideramos um dos melhores da literatura universal, clássica, o Don Quixote, seu livro eterno, sua própria biografia, em quem ele colocou tanto de si mesmo, tanto que empenhou para ser conhecido, para ter conhecimento de vida, e jamais o teve, nunca Miguel de Cervantes teve seu valor, nem como soldado, nem como escritor. De tudo ele tentou, mas nada ele conseguiu. E assim acontece o triste fim, ou glorioso, porque hoje é reconhecido por nós, do Manco de Lepanto. Se você, meu caro amigo, admirador também de Miguel de Cervantes e de sua obra, gostou de tudo que foi apresentado, todos esses detalhes de sua vida que aqui nós tivemos o trabalho e empenho de apresentar,
Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar e de apoiar nosso conteúdo de qualquer maneira que seja. E sobretudo se inscrever no canal. Muito obrigada pela sua participação, por ter assistido até aqui. E bom, até a próxima!